Boa noite. Então, iniciamos com mais um mês, quinta-feira, dia 2 de maio. Só para registrar o ano 2024. E sempre mês novo, livro novo, no Leituras e Reflexões. Um livro diferente a cada mês, essa é a proposta. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, a ideia do Leituras e Reflexões é justamente essa. Escolho um livro por mês e leio algum trecho de algum capítulo. E em cima disso surgem algumas reflexões pessoais. Tá? Então, se você tem outra percepção do mesmo texto, de outras coisas, lembre-se que são reflexões pessoais baseadas na minha história. Tá? E a ideia é compartilhar com vocês aqui coisas que, eu digo, autores, livros, textos que foram... Oi, Thaís. A ideia é compartilhar, Nelita, oi, boa noite, compartilhar com vocês textos que foram importantes para mim, oi, Jaque, durante essa minha trajetória, especialmente dentro da minha trajetória com yoga. Para quem está chegando de novo aí, chegando pela primeira vez, né? Eu comecei em 2011 aí o meu envolvimento com o yoga, e a partir disso foram muitos estudos e conhecimentos de muitas áreas, tá? Mas sempre não, né? Mas atualmente aí uns 5, 6 anos com um foco exclusivo de aprofundamento no yoga, quase, né? Então tem alguns textos aí nessa minha história que fizeram parte, foram importantes, que se complementam muito bem especialmente com a filosofia do yoga, que é a parte que eu mais gosto de estudar do yoga. Tá? Então a ideia é compartilhar com vocês essas coisas que foram importantes para mim, né? Que se complementam, que se somam à filosofia do yoga. Tá? Então eu vou trazer textos que, como eu gosto de falar, tá? Não são do yoga, mas acabam por ser, porque tem pensamentos muito próximos, filosofias muito próximas. Tá? E eu vou trazer também textos do próprio yoga, como eu já fiz leituras e reflexões assim, tá? Um ou dois muito próximos assim. Tá? E hoje inicia o mês, eu vou falar, eu já falei desse livro como recomendação acho que mês passado também, A Bailarina de Auschwitz. Tá? A autora é Edith Eva Eger. Tá? E não lembro qual o contexto que eu falei nesse livro, tá? Mas curiosamente o autor do mês passado foi Leonard Mlodinov, né? Ele era filho de sobreviventes, né, do Holocausto. Os dois pais, se não me engano, dele eram sobreviventes do Holocausto. E agora segue um livro de uma sobrevivente do Holocausto. Tá? Essa Edith Eva Eger, se não me engano, ela está... O que eu pesquisei agora, ela está atualmente com 96 anos. Tá? Deve ser uma das poucas ainda sobreviventes do Holocausto. Ela morava na época na Hungria, e hoje seria Eslováquia. Tá? E ela nasceu em 1927. Tá? Ela era dessas da ginástica olímpica e dança, tá? Então bailarina, coisa. E em 1944, né, mais já pro fim da guerra ali, mas ainda período bem sofrido, fim, entre aspas, né, porque demorou muito essa guerra aí, esse fim aí. Tá? Ela estava com, se não me engano, 16 anos ali, ela e a família foram capturadas, né,
e ela foi levada para Auschwitz. Tá? Auschwitz foi um dos campos de concentração mais cruéis aí que existiram na época, e, se não me engano, aproximadamente 1.200.000 pessoas, estima-se assim, que foram exterminadas, né, nesse campo de concentração. Tá? É uma quantidade gigantesca de pessoas. Tá? Aproximadamente, nossa, eu fiz a conta uma época lá quando dava umas 30.000 pessoas por dia eliminadas. Tá? Ou seja, a cidade aqui onde eu moro, que tem mais ou menos umas 70 e poucas mil pessoas, em 3 dias a cidade estaria exterminada, praticamente. Tá? É uma quantidade gigantesca de pessoas exterminadas. Tá? E meu interesse por esse tema surgiu há praticamente um ano e pouco atrás, que eu comecei a ler o primeiro livro sobre sobreviventes do Holocausto, e daí foi vários e vários e vários. Tá? Sobre isso. Especialmente se você tem algum parente seu ancestral aí que veio dessas épocas de guerra, fugidos dessas épocas de guerra e tal, é interessante dar uma lida, conhecer essa história, e mesmo que se você não tenha isso, tá, a história sempre é interessante de se conhecer, especialmente essas histórias, para que elas nunca morram. Tá? Ela foi capturada, ela e os pais e uma irmã. Tá? Os pais logo foram exterminados, tá? E ela com a irmã conseguiu, né, sobreviver a isso. Tá? Depois dessa sobrevivência, eu estou dando linhas bem gerais assim, tá? Depois eu começo com o texto mesmo. E depois é legal nesse texto porque ela divide em 3 partes, tá? A bailarina de Auschwitz, ela conta como que ela foi, a parte antes, como é que era um pouco a vida dela antes, o período que ela foi capturada, como que foi a vida, né, se dá para se dizer que é vida, né, no campo de concentração, e a sobrevivência no campo de concentração. E depois ela conta como foi quando ela foi salva, tá, que ela já estava numa pilha de cadáveres, tá, considerada morta, e acharam ela por, você pode dizer, destino, sorte, acaso, palavra que você quiser, mas ela já estava condenada, encontraram ela. Então daí ela conta o período do pós essa libertação, esse fim de guerra, né? Como isso foi muito difícil também, tá? Porque, não sei, na minha mente tinha a impressão, né, quando eu não estudava isso, tipo, a guerra acabou, né? Tudo fica legal, né? Só que não, tem muita coisa ainda acontecendo, a dificuldade delas de sair, de se recuperar, de, nossa, encontrar as pessoas que amava ali também, e que se perderam, quem se perdeu, quem continuou vivo, né? Então mostra esse fim de guerra, e ela vai até os Estados Unidos também, tá? Como um refúgio lá nos Estados Unidos. Essa seria uma segunda parte dela, e onde ela conta também as dificuldades dela, porque era uma época ali que ela saiu, que não tinha essa ideia de o que é um trauma de pós-guerra, sabe? Essas coisas era considerado, ninguém sabia disso, é uma besteira isso aí, tá? Interessante que daí nessa parte ela conta como, na tentativa de entender isso aí, talvez, que aconteceu com ela se torna uma psicóloga, e ela vai se aprofundando, e ela se torna, ela passa a trabalhar como psicóloga e atua muito nessa questão dos traumas de pós-guerra, tá? E lógico, com pessoas que têm os seus traumas menores também, né? Mas no livro dá pra ver que considera que traumas são traumas, tá? Tem os grandes, tem os pequenos, mas para a pessoa que passa, ele é grande. Tá? E uma terceira parte do livro, ela conta várias coisas que ela foi aprendendo como psicóloga sobre... Tem vários ensinamentos ali importantes que a gente pode usar no dia a dia. Tá? Então é mais um livro que eu acho sensacional. Porque tem muito ensinamento. Ele foca no antes, na sobrevivência, no depois, que aconteceu depois, e depois em todos os ensinamentos que ela foi tendo com isso. Né?
E vamos lá então começar com a introdução do texto. Tá? Gosto sempre nesse primeiro dia ler a introdução porque dá um panorama geral de muitas coisas. É interessante esse livro, outra coisa interessante nesse livro, tá? Ela conta ela faz um paralelo que é muito bom entre a história dela, conforme ela vai contando, e e vários casos que ela recebe em consultório, tá? E situações do dia a dia que ela passa na rua, mas especialmente em consultório, clínica, né? De psicologia, e como isso acessa elementos dela, dessa época, do passado dela e da história dela, tá? Então é muito bom esse paralelo aí, tá? E ela escreveu esse livro quando ela tinha 90 anos, tá? Então levou um tempo, mas é um livro que, nossa, é um dos melhores sobre o Holocausto, sobreviventes que merecem ser lidos, tá? Quem está aí seguindo já o Leituras e Reflexões, sugiro que aproveite o mês aí e leia esse livro, sabe? Cada mês você pega o livro e acompanha junto com a gente aí. Tá? Então vamos lá, introdução do livro Bailarina de Auschwitz. Tá? Eu falei essa coisa da história porque ela começa com uma história de consultório. Tá? Eu tinha um segredo que me aprisionava. Eu não sabia da arma carregada escondida sob a camisa. Mas no momento que o capitão Jason entrou em meu consultório, em El Paso, num dia de verão de 1980, eu senti um aperto no estômago e uma fisgada na nuca. A guerra tinha me ensinado a perceber o perigo antes mesmo que fosse capaz de explicar por que estava com medo. Aí entra também, né, se você leu os leitores, se você viu os leituras e reflexões do mês passado, né, o inconsciente, né, atuando aí. Né, percebendo o perigo, percebendo os obstáculos, percebendo os perigos. Tá? Jason era alto, tinha o físico magro de um atleta, mas seu corpo era tão rígido que ele mais parecia um pedaço de madeira do que um ser humano. Seus olhos azuis eram distantes, o queixo era duro e ele não falava, ou não conseguia falar. Eu o encaminhei para o sofá branco, onde ele se sentou reto, com as mãos nos joelhos. Eu o encaminhei para o... Eu não conhecia Jason, eu não tinha ideia do que havia desencadeado seu estado catatônico. Seu corpo estava próximo o suficiente para ser tocado, e sua angústia era quase palpável, mas ele estava longe, perdido. Nem parecia notar Tess, minha cachorrinha poodle cinza que continuava parada, atenta, perto da mesa, como uma segunda estátua viva na sala. Respirei fundo e procurei uma maneira de começar. Às vezes, começo a primeira sessão com o paciente me apresentando e contando um pouco da minha história e da abordagem que utilizo. Às vezes, pulo direto para a parte de identificar e investigar os sentimentos que trouxeram o paciente ao meu consultório. Com Jason, parecia essencial não pressionar com informações demais ou pedir que ficasse vulnerável. Ele estava completamente bloqueado. Eu precisava encontrar uma maneira de lhe oferecer a segurança de que ele precisava para arriscar-se a me mostrar o que mantinha tão fortemente guardado. Eu precisava prestar atenção ao sistema de alerta do meu corpo, sem deixar meu senso de perigo encobrir a obrigação de perguntar: como posso ser útil? Ele não respondeu, nem sequer piscou. Ele me lembrava um personagem que havia sido transformado em pedra. Qual o feitiço que poderia libertá-lo? Então eu perguntei, por que agora? Essa era a minha arma secreta. A pergunta que sempre faço a meus pacientes na primeira visita. Então, um parênteses aqui, tá? Esse livro tem vários pequenos ensinamentos, pequenas perguntas, chaves, gatilhos, tá? Que ajudam muito a gente em várias situações do dia a dia. Tá? Então a pergunta dela era, por que agora? Tá? Então às vezes no dia, quando você está querendo fazer uma coisa, e por que agora? Tá? Então, a pergunta que eu sempre faço a meus pacientes na primeira visita. Preciso saber por que eles estão motivados a mudar.
por que hoje, entre todos os dias, eles querem começar a trabalhar comigo? Por que hoje é diferente de ontem? Por que hoje é diferente da semana passada ou do ano passado? Por que hoje é diferente de amanhã? Às vezes a dor nos empurra e às vezes a esperança nos puxa. Perguntar por que agora não é apenas fazer uma pergunta, é perguntar tudo. Eu diria para já ter anotado aí essa... Oi, Gabriel. Já anota essa pergunta aí, por que agora? Tá? Então é bem interessante esse trecho aí. Tá? E como eu digo, o livro tem muitas e muitas e muitas questõezinhas pequenas, assim, perguntas pequenas que tocam fundo a gente. Tá? Ela é, eu acho essa mulher genial, assim, brilhante. Tá? Então, um dos olhos dele se fechou momentaneamente, mas ele não disse nada. Conte-me por que está aqui, tentei novamente. Ele continuou mudo. Senti meu corpo ficar tenso e ser tomado por uma onda de incerteza e pela consciência das tênues e decisivas encruzilhadas onde nos encontrávamos. 2 seres humanos cara a cara, ambos vulneráveis, ambos correndo riscos enquanto nos esforçávamos para dar nome às angústias e descobrir a sua cura. Jason não havia chegado com uma indicação oficial. Tá? Isso é muito processo. Se você já fez algum processo de terapia sério e contínuo, tá? Já foi no psicólogo de forma contínua, né? Com um profissional que já tem que já passou pela sua própria terapia, né? É bem isso. São 2 seres humanos, cara a cara, ambos vulneráveis. Tanto o paciente quanto o terapeuta estão vulneráveis nesse momento. Ambos correndo riscos, né, de se revelar ali. Tá? E ambos no esforço para dar nome às coisas, às angústias, às dores e descobrir como que pode melhorar. Tá? É um processo sempre mútuo, né? Terapia. Transferência e contra-transferência o tempo todo. Transferência e contra-transferência. Tá? Então, se você trabalha com processos terapêuticos, vá regularmente no seu terapeuta também, tá? Para você lidar com essas transferências e contra-transferências aí. Tá? Então, Jason não havia chegado com uma indicação oficial. Aparentemente, viera ao meu consultório por conta própria. Mas eu sabia, por experiência pessoal e clínica, que mesmo quando a pessoa decide se curar, pode permanecer bloqueada durante anos. Considerando a gravidade dos sintomas que ele exibia, se eu não fosse capaz de fazê-lo falar, minha única alternativa seria recomendá-lo a meu colega, o psiquiatra-chefe do Centro Médico do Exército William Beaumont, onde fiz o meu doutorado. Tá? Então ela foi estudando. Essa Edith foi se aperfeiçoando cada vez mais nessas questões da psicologia, do trauma. Né? O Dr. Harold Colmer diagnosticaria a catatonia de Jason, o internaria e provavelmente aceitaria um medicamento antipsicótico. Imaginei Jason numa camisola de hospital, os olhos ainda vidrados e o corpo, naquele momento tão tenso, retorcendo-se em convulsões devido aos espasmos musculares, muitas vezes provocados pelos remédios prescritos para controlar a psicose. Confio totalmente no conhecimento de meus colegas psiquiatras. Eu sou grata aos medicamentos que salvam vidas, mas não gosto de pular direto para a internação se houver qualquer chance de sucesso com uma intervenção terapêutica. Eu temia que, se recomendasse internação e medicação para Jason sem primeiro explorar outras opções, ele trocaria um tipo de entorpecimento pelo outro. Os membros paralisados ganhariam movimentos involuntários da discinésia, uma espécie de dança descoordenada de tiques e movimentos repetitivos que acontece quando o sistema nervoso envia o sinal para o corpo se mover sem a permissão da mente. O sofrimento dele, não importava a causa, poderia ser silenciado pelas drogas, mas não resolvido. Talvez ele viesse a se sentir melhor ou sentir menos, o que muitas vezes confundimos com a sensação de melhorar, mas não ficaria curado. Então isso é uma coisa que a gente tem muito também, né? Às vezes a gente se sente melhor, né?
Mas isso é confundido com a sensação com a cura, tá? Então, nos sentimos melhores, né? Então abandonamos muitas coisas, muitas práticas regulares que nós fizemos, tá? Um processo de terapia, tá? No yoga a gente fala na sadhana, né? Então a gente, eu tô melhor, então a gente para de fazer a nossa sadhana, a nossa prática diária, contínua, regular, a mesma às vezes, todo dia, tá? Porque a gente melhora, mas a melhora não é a cura ainda. Tá? Então, às vezes, a gente fica bloqueado por longo tempo por simplesmente achar que melhorou e abandonar tudo. Tá? E uma coisa interessante que eu estava lendo esse parágrafo, lembrei de um... É um filme, eu não sei se tem livro, mas é um filme que é Nice, o Coração da Loucura, tá? Da psiquiatra brasileira, tá? Que também traz novos pontos de vista em relação à psiquiatria. Tá? Então, Nice, o Coração da Loucura, um filme sensacional também, e quem quiser olhar, foi, né, uma das recomendações das lembranças que me veio quando eu estava lendo esse texto aqui. Tá? Então, vamos ver que é mais uma recomendação, né? Cada leitura e reflexão tem umas 2 ou 3 recomendações complementares, né? Então, seguindo. E agora? Eu pensava enquanto os minutos se arrastavam pesados e Jason continuava sentado estático em meu sofá. Ele estava ali porque queria, mas ainda assim permanecia aprisionado. Eu tinha apenas 1 hora, uma oportunidade. Conseguia fazê-lo se abrir? Tá? É verdade, Paulo, você assistiu, né? Então é sensacional mesmo. Tá? Nice, o Coração da Loucura. Fala bastante sobre um momento histórico da psiquiatria maravilhoso. Tá? Emendando outro que eu lembrei aqui agora, tá? Holocausto Brasileiro. Não sei se alguém já viu esse filme também. Esse tem livro também, mas tem um documentário, tá? Que se chama Holocausto Brasileiro. Tá? Também tem a ver com a questão da psiquiatria e a palavra holocausto aí não é acaso aplicado ao contexto. Tá? Então, seguindo no caso do Jason. Tá? Eu conseguiria fazê-lo se abrir? Conseguiria ajudá-lo a anular o potencial violento que eu sentia tão vividamente como o vento do ar-condicionado na minha pele? Conseguiria mostrar para ele que, quaisquer que fossem seus problemas e sua dor, ele já possuía a chave para a própria liberdade? Na época, eu não tinha como saber que, se fracassasse em fazer Jason falar naquele dia, um destino bem pior do que um quarto de hospital o aguardava. Uma vida em uma prisão de verdade. Provavelmente no corredor da morte. Na época, eu só sabia o que precisava tentar. Tá? Então esse é um caso que ela vai contando em vários capítulos. Ela conta um pouco mais desse caso, tá? Vou ver se eu trago a finalização também. Um pouco mais desse caso aí. Tá? Então era um caso grave que ela disse que como diz, né? Na época a gente não sabe, mas era um caso que depois, se ela não tivesse tido alguma sacada de intervenção ali, o resultado podia ter sido bem pior. Enquanto eu analisava Jason, entendi que para alcançá-lo não poderia apelar para os sentimentos. Devia usar uma linguagem mais confortável e familiar para alguém das Forças Armadas, tá? Porque ele era um capitão, ele era militar, tá? Eu deveria dar ordens. Minha única esperança de destravá-lo era fazer com que o sangue circulasse pelo seu corpo. Então entra uma coisa também, né? Tem, conforme o tipo de bloqueio, tá? Os sentimentos ficam bloqueados também, tá? Conforme o tipo de história de cada um, os sentimentos ficam bloqueados também. Não necessariamente, às vezes, uma coisa traumática ou assim, mas existe um bloqueio dos sentimentos muito grande. Tá? Então, né, se você passou por terapia já, né, muitas vezes é perguntado para você o que você está sentindo, né, e existe um bloqueio muito grande.
Tá? Não, a única sensação que vem é de pânico, por exemplo. Então, provavelmente ele estava em alguma coisa assim. Tá? Imerso no mundo ilusório, né? Mas isso é achismo meu também, né? Ele devia estar provavelmente em pânico, tá? Imerso nas suas alucinações e nas suas psicoses, tá? E eu não conseguia responder de forma com sentimentos. Tá? Então, como ele era militar, uma ordem, talvez uma imposição, uma coisa mais direta funcionasse melhor. Tá? Você pode dizer, mas a gente não é assim, né? A gente tá um pouco mais saudável que ele, né? Tá, mas quantas coisas você não coloca na cabeça e fica imaginando e sentindo um monte de coisa antes da hora, né? É um tipo bem leve disso aí, tá? Talvez a gente não esteja travado, mas, né? Quantas vezes a gente não pensa no futuro e não fica com, né, imaginando muitas coisas que vão acontecer e fica com ansiedade, fica com pânico. Tá? Isso seria um caso mais leve disso que ele estava passando. Tá? Então, o que ela fez? Ela falou, vamos dar uma caminhada. Eu não perguntei, eu dei uma ordem. Tá? Capitão, vamos levar Tess ao parque, agora. Tá? Lembrando que Tess era a cachorrinha. Tá? Jason pareceu entrar em pânico por um momento. Lá estava uma mulher, uma estranha, falando com um pesado sotaque húngaro e dizendo a ele o que fazer. Vi que ele olhou ao redor como se estivesse pensando, como faz para sair daqui? Mas ele era um bom soldado, então ele ficou de pé. Sim, senhora, ele respondeu. Sim, senhora. Logo eu descobriria a origem do trauma de Jason e ele descobriria que, apesar de nossas óbvias diferenças, tínhamos muita coisa em comum. Ambos conhecíamos a violência. E ambos sabíamos como era ficar paralisado. Eu também carregava uma ferida dentro de mim, uma tristeza tão profunda que por muitos anos não fora capaz de falar a respeito com ninguém. O passado ainda me assombrava. Uma sensação de atordoamento e ansiedade sempre surgia quando eu ouvia sirenes, quando eu ouvia passos pesados ou homens gritando. Isso eu aprendera, é o trauma. A sensação quase permanente no estômago de que alguma coisa está errada ou de que algo terrível está para acontecer faz as respostas automáticas do medo em meu corpo me dizerem para fugir, me proteger, me esconder do perigo que está em toda parte. Meu trauma pode ainda aparecer em situações prosaicas. Uma visão súbita ou um cheiro específico tem o poder de me transportar de volta ao passado. No dia em que conheci o capitão, fazia mais de 30 anos que eu tinha sido libertada dos campos de concentração do Holocausto. Então olha que interessante, né? 30 anos atrás, né, chegou esse paciente para ela, o Jason, e desperta coisas nela de 30 anos atrás, quando ela já havia sido libertada dos campos de concentração. Tá? Então às vezes a gente acha que, nossa, foi libertado, né? Agora vai viver em paz. Não, o trauma permanece por muitos anos. Tá? Assim como a gente, nos certos níveis de trauma, né, de dificuldade que passou quando era pequeno, quando era criança, na infância, essas coisas continuam aí, né, atuando, se manifestando, e a gente nem percebe. Uhum. Então, hoje, mais de 70 anos se passaram, né, ali quando ela estava escrevendo esse texto, né? O que aconteceu não pode ser esquecido, muito menos mudado. Porém, ao longo do tempo, aprendi que posso escolher como reagir ao passado. Posso me sentir triste ou esperançosa. Posso ficar deprimida ou feliz. Sempre temos essa escolha, essa oportunidade de controle. Estou aqui, isto é agora. Aprendi a repetir para mim mesma, sem parar, até o pânico começar a diminuir. O senso comum diz que se uma coisa incomoda ou provoca ansiedade, você simplesmente não deve olhar para ela. Não deve encará-la. Portanto, temos o hábito de fugir dos traumas do passado, das dificuldades, dos conflitos e dos desconfortos. Por isso que eu falo que a terapia é uma coisa imensamente importante. Tá? Porque alguém que vai estar olhando de fora a história, vai estar enxergando outras coisas, tá? E vai poder
trazer pontos, né, desse passado dificultoso que cada um de nós temos. Tá? Eu lembro uma coisa que fala em algum das palestras aí do Lama Santen que eu vi, né, fala muito sobre bolhas de realidade, né? Nós crescemos numa bolha de realidade. Tá? É uma bolha, como se nós vivêssemos nessa bolha. E quem está na bolha não consegue enxergar a própria bolha, às vezes. Tá? Então nós precisamos de uma outra bolha, de uma outra pessoa de fora que está enxergando a nossa bolha e nos ajude a entender a bolha que nós vivemos para que nós possamos transformar isso aí. Tá? Então, é que a gente precisa de alguém, de alguém treinado para isso, tá? Para que ajude a gente a fugir desses traumas e das dificuldades. Tá? A gente acha que, como diz assim, isso aí é besteira, né? Eu estou sentindo isso é besteira, deixa pra lá, isso é frescura minha. Né? Dá a impressão que só a gente passa pela coisa, tá? Pelas dificuldades, mas não. Né? Trauma é um trauma para todo mundo. Para mim pode ser grande, né? Eu posso olhar o trauma do outro e achar pequeno, mas para a pessoa é grande. Tá? Então, né? E pensa num processo aí de terapia geral, tá? Psicologia está aí para isso, as integrativas estão aí para isso, faça junto todas as coisas que funciona melhor. Tá? Durante grande parte da minha vida adulta, eu achei que minha sobrevivência no presente dependia de manter afastados o passado e o sofrimento que ela provocava. Tá? Isso é bem claro no livro não só dela, mas no livro de várias sobreviventes, não só do Holocausto, mas de vários soldados também, tá? que lutaram para a liberdade. Tá? É um trauma grande dessa guerra e a maioria, né, não tinha um conhecimento sobre isso, nem a psicologia tinha, nem a psiquiatria, ninguém tinha isso, né? O estudo dessa questão do trauma, especialmente do trauma de guerra. Né? Então a ideia era, a gente não fala sobre isso, não conta sobre isso e segue a vida. Tá? E isso é bem complicado. Tá? E é o que a gente faz também. Né? Muitas vezes a gente tem algumas dificuldades, alguns traumas, a gente não fala sobre isso, a gente não quer falar sobre isso, esquece isso, finge que é besteira e vai seguindo a vida. Tá? Seguindo aqui. Em meus primeiros anos como imigrante em Baltimore, nos Estados Unidos, nos anos 1950, eu nem sequer sabia como pronunciar Auschwitz em inglês. Não que eu quisesse contar que eu estive lá. Eu não queria que ninguém sentisse pena de mim. Não queria que ninguém soubesse. É legal que ela fala também desses impactos que teve essa experiência dela também nos relacionamentos dela, nas relações dela com o marido depois, com os filhos, com as pessoas que ela encontrava. Então é um livro rico em detalhes, tá? Em histórias, que é onde a gente consegue se identificar bastante na questão do dia a dia. Tá? Eu queria falar inglês com sotaque e me esconder do passado. Na ânsia de me integrar e com medo de ser engolida pelos meus traumas, me esforcei bastante para manter minha dor em segredo. Eu ainda não tinha percebido que meu silêncio e meu desejo de aceitação, ambos baseados no medo, eram maneiras de fugir de mim mesma. Ao escolher não enfrentar diretamente a mim ou ao passado, eu ainda escolhia não ser livre, mesmo décadas depois do meu encarceramento. Eu tinha um segredo que me aprisionava. Então a ideia não só dela, mas assim de vários, né, sobreviventes do Holocausto, eu diria que sobreviventes da guerra, fugidos da guerra, especialmente dessa Segunda Guerra Mundial aí, né, a liberdade, né, ela fica entre aspas mesmo, porque ainda existe essa prisão muito grande a não conseguir contar isso, não conseguir expor isso, tá? Mesmo que seja em um local, né, com um psiquiatra, um psicólogo, numa terapia, alguma coisa, tem dificuldade de contar isso, tá? E
houve uma época que começou essas histórias virem à tona, tá? E muitos relatos foram vindo e esses relatos foram curando essas pessoas, né? Então, quem sabe, né, como disse alguma professora que eu tive uma vez, assim, enquanto a gente não consegue, né, talvez fazer terapia ou junto com o processo de terapia, né, melhor amigo é o seu caderno. Conte as coisas, escreva as coisas, né? Nem que seja sem sentido para depois, né? Não precisa ler depois, mas escreva, conte as coisas, tá? Então coloque ali as coisas que aprisiona para que elas não aprisionam mais, tá? O segredo é um aprisionamento, tá? Não contar essas coisas antigas que estão sufocadas é um aprisionamento, tá? Então, assim, seu melhor amigo é um caderno no começo, tá? Caderno, uma caneta ou lápis, o que você preferir, escreva isso muito, tá? Depois você consegue fazer uma terapia, faça terapia, vá no psicólogo, mas continue escrevendo, tá? Aí outra vez eu vou recomendar um texto que é muito bom, que é O Caminho do Artista, tá? Ele dá vários... é um processo de 12 semanas de escrita, tá? Então, precisa bastante comprometimento para fazer, 12 semanas desse processo de escrita, tá? Vai levar aí uma meia hora por dia para você fazer, mas é muito bacana, tá? Então ajuda muito nessa questão do enfrentar esse passado, tá? Tirar esse aprisionamento de muitas coisas do passado, tá? É um livro que fala sobre criatividade, mas fala sobre libertação também, O Caminho do Artista, através da escrita, tá? Já recomendei ele, acho que umas 2, 3 vezes, recomendo de novo, tá? Então, para terminar aqui, o capitão do exército catatônico, sentado imóvel no meu sofá, me lembrou de algo que eu descobrira com o tempo, que quando obrigamos nossas verdades e histórias a se esconderem, os segredos podem se tornar o próprio trauma, a própria prisão. Tá? Isso é interessante. O próprio segredo do trauma vira um trauma também. Tá? Então você tem 2 agora para lidar. Tá? Longe de diminuir a dor, o que nos recusamos a aceitar se torna tão intransponível quanto as paredes de tijolos e barras de aço. Quando não nos permitimos sofrer por nossas perdas, feridas e decepções, estamos condenados a revivê-las. Então, olha que legal, né? Quando não nos permitimos sofrer por nossas perdas, feridas e decepções, estamos condenados a revivê-las. Tá? E isso não é ficar... então, não é ficar preso nessas feridas, decepções e perdas. Tá? É sofrer aquilo que não foi sofrido, tá? Quando era para ser sofrido. Tá? Então tem, né, às vezes você, né, quando era pequeno, por exemplo, sei lá, queria fazer uma birra, não era permitido porque era feio, tinha que chorar, não podia porque era feio. Então você estava com sofrimento muito grande e não pôde sofrer isso aí. Ficou uma ferida, ficou uma decepção. Então, às vezes, reviver isso, esse sofrimento, né, vai curando ele. Reviver num ambiente propício para isso vai curando isso. Tá? Então, precisa ter um ambiente propício para isso também. Tá? Não é em qualquer lugar ou qualquer pessoa que você consegue reviver isso e ter essa cura. Tá? Isso a gente viu um pouco lá no mês passado, tá? No subliminar, tá? O processo de memória entra à tona ali, né? Então, você tem memórias, você precisa fazer um processo de ressignificar essas memórias, tá? De uma forma adequada. A liberdade está em aprender a aceitar o que aconteceu. Liberdade significa reunir coragem para desmantelar a prisão tijolo por tijolo. Eu vou ver se nos próximos quintas-feiras eu trago alguns pontos do livro onde está a história do Jason também, para que a gente possa, né, saber o resto da história, porque né, acho que vocês estão curiosos para saber, né, o que aconteceu com ele. Tá? E tá, eu vou
eu vou trazer alguns ensinamentos bem interessantes que tem algumas insights que ela trouxe aqui, tá? Mas o primeiro para a semana é essa perguntinha aqui. Fica aí com ela na sua mente essa semana. Por que agora? Tá? Eu vou até repetir porque eu acho, né, muito sensacional que ela fala. Por que agora? Tá? Por que hoje, entre todos os dias, né, você está motivado a mudar? Por que hoje é diferente de ontem? Por que hoje é diferente da semana passada ou do ano passado? Por que hoje é diferente de amanhã? Então, por que agora? Pense, você quer mudar alguma coisa, quer iniciar alguma coisa, por que agora? Tá? O que está te motivando agora a fazer isso? Tá? E acho que é uma pergunta poderosa. Tem outras que eu vou fazer mais ali para frente, mas ela deixa muitas perguntas importantes aí. Ok? Por hoje ficamos aqui. Né? Espero que estejam motivadas aí, motivados com esse livro também. Tá? Nos vemos na próxima semana. Tenham uma boa noite.